materiais que nós vamos utilizar vai ser o fio Nobre Plus de 3 milímetros. Eu vou estar utilizando na cor areia. Esse fio é um fio muito macio, ele é um fio 100% poliéster. Ele é um fio muito gostoso, tá? Esse daqui ele tem meio quilo, aproximadamente 330 metros. Vou utilizar também agulha de crochê 3,5. Vou utilizar a 3,5 porque o meu ponto ele é largo. Quem tiver o ponto aí mais apertado, utiliza agulha 4 milímetros. O isqueiro para arrematar, agulha de tapeceiro também para arremate e os marcadores. E aí também nós vamos precisar aqui da alça. Nessa bolsa que eu vou fazer com areia, eu vou colocar aqui a alça Madri, tartaruga com dourado, o fechinho tic-tac. Quem for utilizar aqui, ó, o fechinho tic-tac, vai precisar da chave Allen aqui, ó, de 1,5. Essa é a chave Allen aqui de 1,5 milímetro, tá? É necessário porque nós vamos ter que abrir aqui os parafusos, tá bom? E na bolsa rosa eu utilizei aqui a alça Sofia com aqui o fechinho aqui cadeado. Ele é super fácil de colocar na bolsa. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que eu vou fazer aqui um videozinho, um shorts, ensinando aqui como colocar esse fechinho, tá? Que é muito fácil. E aí aqui, ó, da bolsa rosa com o fecho cadeado e a alça aqui, ó, Sofia. E na bolsa areia aqui, o fechinho tic-tac com a alça aqui, Madri tartaruga dourada. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou fazer aqui o nozinho inicial. Vou passar a agulha aqui, vou fazer a voltinha e vou aqui puxar. Então, esse é o nozinho inicial. Nós não contamos esse nozinho inicial como correntinha, tá? Agora, para fazermos aí essa bolsa, vamos iniciar com 73 correntinhas. Esse motivo, ele é um motivo que ele é múltiplo de 14. Então, 14 mais 14 mais 14 e no final mais 3 correntinhas. Eu já tô dando aqui as correntinhas total para vocês, que são 73. Nós vamos fazer 73 mais uma para virar. Mas quem quiser aumentar a bolsa, fazer outra bolsa, vai fazendo os motivos aí, contando de 14 em 14, tá bom? Então, nós iniciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão fazer, então, aí as 73 correntinhas, mais uma para virar, e eu volto aqui com vocês. Fiz aqui, então, as 73 correntinhas, vou fazer mais uma para virar. Fiz uma para virar, vou vir aqui, não na que eu fiz para virar, na anterior, e vou fazer aqui um ponto baixo. Como que eu faço ponto baixo? Vou introduzir a agulha aqui no próximo ponto de base, vou laçar meu fio, fiquei com 2 laçadas na agulha e vou puxar. Então, fiz o segundo e o terceiro. Agora, nós vamos começar a fazer o motivo, tá? Então, para fazermos o motivo, vamos iniciar aqui com meio ponto alto. Vou fazer um meio ponto alto e vou no segundo. Como que eu faço meio ponto alto? Vou introduzir a agulha. Antes disso, né? Para quem não sabe fazer, vou laçar aqui, tá? Lacei, vou introduzir a agulha, vou ficar com 3 e vou puxar todos de uma vez. Então, fiz 2 meio pontos altos. Vou para o próximo, que agora eu vou fazer ponto alto. Para fazer o ponto alto, o início é igual do meio ponto alto, porém agora nós vamos laçar 2 e mais 2. Fiz um ponto alto. Vou no próximo, laço 2 e laço 2, fiz o segundo ponto alto.
Agora, nós vamos ter que fazer 3 pontos altos alongados. Como que eu vou fazer? Vou laçar como o meio ponto alto e o ponto alto. Fiquei com 3 laçadas, mas eu quero alongar esse ponto. Então, eu vou puxar aqui, ó, e só vou passar nessa primeira laçada. Agora, eu puxo 2 e mais 2. Então, aqui eu fiz um ponto alto alongado. Novamente. Lacei, vou introduzir a agulha, fiquei com 3, vou só passar na primeira. Laço 2 e mais 2, tá? Novamente, esse é o terceiro ponto alto alongado, passo aqui. Peraí, deixa eu refazer que acho que a pontinha veio na frente. Vou laçar aqui então, vou no próximo ponto. Fiquei com 3 laçadas. Procura essa parte não puxar tanto, porque se você puxar, aqui vai ficar frouxo e vai ficar feio, tá? Então, aqui nesse daqui primeiro, ó, a gente passa mais rente. Agora, eu laço as 2 e laço as 2. Então, aqui, eu fiz aqui 3 pontos altos alongados. Vou voltar a diminuir, então, vou fazer os 2 pontos altos e 2 meio pontos altos. Então, no próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, vai enrolando aqui. E agora, 2 meio pontos altos, então, um e o segundo meio ponto alto, tá? Para eu terminar esse motivo, 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Só para vocês entenderem, lembra que eu falei que era um múltiplo de 14 e faríamos mais 3 correntinhas e mais uma para virar. Então, 1, 2, 3 pontos baixos são aquelas 3 correntinhas. E aí, agora eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aqui. Então, 14 pontos eu formo o meu motivo. E aí, agora, novamente, vamos iniciar um novo motivo com um meio ponto alto. Novamente, vou fazer meio ponto alto. Vou fazer agora 2 pontos altos, fiz um, o segundo, e aí agora eu vou fazer os 3 pontos altos alongados. Passo no primeiro, puxo as 2 laçadas e as 2. Fiz 1, 2 e 3. Agora eu vou voltar a diminuir, fazendo um ponto alto, segundo ponto alto, agora meio ponto alto, novamente o meio ponto alto. E para finalizar então esse motivo, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Com isso, já temos aqui 2 motivos, tá? Então, vamos continuar. Nós vamos fazer um total aqui de 5 motivos. Eu vou fazer mais um aqui com vocês. Meio ponto alto, novamente, meio ponto alto. Um ponto alto. Agora, o segundo ponto alto. 3 pontos altos alongados. 1, 2. Por que eu falei para vocês? Segura aqui, ó. Se a gente puxar, eu vou fazer aqui só para vocês verem. Esse ponto aqui, ó, ele vai ficar solto, ele vai ficar feio. Tá vendo? Ele abriu aqui. Então, não façam isso. Aperta ele aqui, ó. Puxou aqui rente. Passa as 2 e as 2. Agora, fizemos, então, os 3 pontos altos alongados. Vamos fazer 2 pontos altos
2. Agora, vamos fazer aqui meio ponto alto, fiz 1, 2. E aí, agora, os 3 pontos baixos. E aí, vocês vão continuar repetindo esse motivo até aqui o final, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho dessa carreira, vou fazer aqui um meio ponto alto e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo, tá? Lembra que eu falei que o nozinho inicial, nós não contaríamos ele como correntinha, então o nozinho inicial tá aqui e deu certinho aqui, eu fiz aqui 5 motivos, então 1, 2, 3, 4 e 5 motivos, tá? O que nós vamos fazer aqui? Para não ficar esse nozinho aqui do início, nós vamos aqui, ó, desmanchar e puxar aqui, tá? Vamos agora, então, para a segunda carreira. Vamos voltar, então, e aí a volta eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou virar aqui meu trabalho dessa forma, nesse sentido, tá? Virei, o que nós vamos fazer? Então, eu tenho aqui a minha correntinha, geralmente a gente pega aqui, não vamos pegar aqui as 2 laçadas aqui do ponto da carreira anterior. Vamos pegar, ó, somente essa laçadinha de trás. E vamos, então, fazer um ponto baixo. No próximo, as 2 laçadas, não vamos pegar. Vamos aqui, ó, a laçadinha de trás do ponto. Essa carreira aqui, ela é toda feita em pontos baixos. Como nós estamos aqui, ó, voltando, né? E aí também, para que não haja aí aumentos ou diminuições, essa carreira de ponto baixo aqui do retorno, nós vamos sempre estar contando. Então, eu aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5 e vamos voltar contando, porque nós temos que ter os 73 pontos baixos aqui, tá? Laçadinha de trás, então é 6, aí 7, e vocês vão assim até o final dessa carreira aqui, contando para que não haja aí nenhum aumento ou diminuição. E aí eu volto com vocês aqui, ó, no final dessa carreira. Tô chegando aqui no final, ó, da segunda carreira. E aí eu tenho que fazer aqui, ó, 72 pontos baixos e o último ponto baixo. O que nós vamos fazer? Deixa eu soltar aqui um pouco. Deixa eu pegar a minha agulha de tapeceira para tentar mostrar para vocês. Tá vendo que nós temos aqui uma laçada e a outra? Então, nós temos que pegar aqui, ó, nessa laçadinha de trás também. Para fazer aqui o último ponto baixo dessa carreira, tá? Feito isso, nós vamos, então, agora voltar para o lado direito. Porém, nós iniciamos aqui, ó, com pontos baixos e agora nós vamos inverter. Nós já vamos começar aqui com 3 correntes, que vai contar como um ponto alto, tá? Fiz as 3 correntinhas, virei o trabalho, não vou pegar nesse primeiro, vamos no segundo, porque essas 3 correntinhas equivalem aqui a esse primeiro, tá? Então, fiz aqui as 3 correntinhas, laço a agulha, não vou aqui nesse ponto, venho aqui e sempre aqui, ó, na laçada de trás, tá? Nós vamos aqui essa bolsa inteira trabalhar somente nessa laçada de trás. Vou fazer um ponto alto alongado. Vou novamente aqui no mais um ponto alto alongado. Vou fazer 2 pontos altos.
E agora, nós vamos fazer aqui meio ponto alto novamente. E ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos aqui, ó, ponto baixo e ponto baixo novamente, e mais uma vez ponto baixo. Então, nós iniciamos essa carreira diferente dessa carreira aqui, tá? Então, ela ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contando aqui. E vamos iniciar aqui o próximo motivo, que aí esse motivo nós vamos fazer inteiro. Nós temos que ir intercalando aqui as carreiras, tá? Vamos então agora fazer aqui um meio ponto alto, novamente meio ponto alto, 2 pontos altos. E aí agora vamos entrar aqui então no ponto alto alongado. 1, 2, e agora o terceiro. Aumentamos, vamos ter agora então que diminuir. Tô soltando o fio aqui. Ponto alto, 1, 2. Agora vamos fazer meio ponto alto. Ah, reparem que eu tô pegando sempre essa laçadinha aqui de trás, tá? Opa, aqui é meio ponto alto. Por quê? Porque ele vai formando, ó, esse relevo aqui, ó, tá vendo? Aqui tá mais alto e aqui tá mais baixo. Então, vai formando esse relevo aqui. Isso quando eu pego aqui a laçadinha de trás, tá bom? Então, fizemos aqui, então, os 2 meio pontos altos e vamos fazer agora 1, 2, 3 pontos baixos. E com isso, vai formando essa onda. Os motivos, eles vão desencontrando. Então, tem um aqui, vou ter um aqui. Agora, nós vamos iniciar outro motivo. E aí, vocês vão dessa forma até o final da carreira. Que aí eu volto para fazer esse pedacinho aqui junto com vocês. Tô chegando aqui no final, vou fazer aqui meio ponto alto, 1, 2, 3 pontos baixos e vamos aqui, como no começo, iniciar aqui esse meio motivo, tá? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Laço agulha, meio ponto alto. Então, vou fazer 1 e 2. Laço agulha, 2 pontos altos, 1, 2. Vou fazer agora aqui ponto alto alongado. Eu fiz 1, vou fazer 2. E vou terminar aqui, ó, pegando aqui a laçadinha com um ponto alto, tá? Fiz então aqui a terceira carreira, vou fazer uma corrente para subir, vou virar, carreira de avesso, ela vai ser sempre em pontos baixos. Eu acho que aqui nessa carreira eu não falei para vocês, mas assim, diferente dessa segunda carreira que iniciamos com ponto alto, como aqui é ponto baixo, eu não vou fazer aqui no segundo, eu vou vir no primeiro, tá? Então, já vou fazer um ponto baixo. E sempre laçadinha de trás do ponto, tá? Não vamos pegar os dois, vamos pegar aqui. Fiz 3, vou ir carreira de avesso, carreira inteira de ponto baixo. Eu aproveito aí para ir contando 5, 6, e aí nós temos que fazer então aí os 73 pontos baixos. Eu volto aqui no final dessa carreira com vocês. Chegando aqui ao final, então 73
2 pontos baixos. E aí, agora aqui no início, nós temos as 3 correntinhas, né? E aí, vamos aqui, então, fazer como? Pegando aqui na terceira correntinha, vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Vou repetir aqui para quem não viu. Tenho aqui as 3 correntinhas, elas estão aqui pelo avesso. Vou vir aqui, ó, na última correntinha que eu fiz, ó, vou introduzir e vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, antes de irmos aqui para 1, 2, 3, 4, para a quinta carreira, eu quero mostrar aqui para vocês. Iniciamos com ponto baixo, iniciamos aqui com ponto alto, as 3 correntinhas, né, que conta como um ponto alto. Carreira de avesso, sempre ponto baixo. E aí, agora, diferente dessa, nós vamos voltar para essa. Então, vamos fazer 3 pontos baixos. Um motivo e vamos assim, tá? Então, vou virar aqui, que eu vou fazer aqui uma correntinha para virar. Fiz uma correntinha, vou virar novamente, vou vir aqui, ó, no primeiro laçadinha de trás, uma correntinha, ou um ponto baixo, perdão, 2 correntinhas, 3 correntinhas, tá? Iniciei como essa daqui. E agora, vamos para o motivo. Novamente, meio ponto alto, meio ponto alto. Vamos fazer agora 2 pontos altos e ponto alto alongado, laçadinha de trás, 1, 2 e o terceiro ponto alto alongado. E aí, agora, um ponto alto, mais um ponto alto, meio ponto alto, novamente meio ponto alto e os 3 pontos baixos. Com isso, eu fiz o primeiro motivo aqui, que esse primeiro motivo vai ficar igual aqui a primeira carreira, tá? E aí, daqui pra frente, vocês vão continuar até o final da carreira. Quando voltar, sempre em ponto baixo. E aí, daqui pra frente, vocês vão sozinhas. Fizemos, então, aqui essa carreira, que é igual a primeira, e aí terminou aqui, vou voltar com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta carreira em ponto baixo. Sétima carreira, eu vou repetir aqui. Oitava carreira, ponto baixo. A 9ª carreira, eu venho aqui. Então, nós vamos repetindo aqui, tá? Vou pegar a minha bolsa que eu tenho pronta para vocês entenderem. Ó, tô aqui com a bolsa pronta, tá? Então, ó, carreira aqui no início, ponto baixo. Carreira que eu retornei, ponto baixo, do avesso. E aqui a próxima carreira, a terceira carreira, ela é em ponto alto. É que aqui tem um acabamento já, tá? Ponto alto. Carreira do avesso, ponto baixo. Volto aqui nessa carreira, ponto baixo. Carreira do avesso, ponto baixo. A próxima, ponto alto. Ponto alto que eu falo são as 3 correntinhas, tá? Então, nós vamos assim, dessa forma, até o final. Vamos intercalando as carreiras, tá bom? Eu vou fazer essa carreira até o final, vou voltar com uma carreira de ponto baixo e aí vou fazer o início dessa carreira junto aqui com vocês. Tô chegando aqui, ó, no final da sexta carreira. Carreira de avesso, carreira de ponto baixo. Contei aqui 73 pontos baixos. Lembra que eu falei que eu ia fazer, então, as 2 carreiras e eu ia voltar com vocês. A primeira, então, iniciamos com ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo e agora 3 correntinhas. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, vamos para a 7ª carreira, que eu vou repetir essa carreira aqui, o início dela junto com vocês. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho
e aí não vou aqui, ó, nesse primeiro, vou no segundo, tá? O primeiro aqui fica das correntinhas, o segundo aqui nós vamos introduzir a agulha e fazer aqui, ó, um ponto alto alongado. Fiz um, vou fazer novamente um ponto alto alongado, vou fazer 2 pontos altos e eu sempre vou pegando a laçadinha de trás do ponto, tá? Então, agora vai ser meio ponto alto, mais um meio ponto alto e 1, 2, 3 pontos baixos, e aí já começamos então aqui essa carreira igual a essa aqui. E aí vocês vão trabalhar assim, dessa forma, intercalando as carreiras, tá? E entre uma carreira aqui e outra, ponto baixo aqui, que a gente volta aqui pela vez. Então, vou fazer essa carreira toda, chegando aqui no final, quando eu voltar, volto com ponto baixo e volto contando. E aí, vocês vão trabalhar por 29 carreiras. E aí, já fizemos 2, 3, 4, 5, 6. E vocês vão completar aí as 29 carreiras. E aí, eu volto aqui novamente com vocês. Terminei aqui, fiz as 29 carreiras, tá? Então, aqui é 1, 2. Então, a cada relevo aqui, que seria aqui, ó, da carreira aqui de ponto baixo, que a gente volta pela vez, então são 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 29. Então, da mesma forma como começamos, que não é carreira aqui de ponto baixo, já é o motivo, nós também vamos terminar aqui somente com a carreira de motivo, tá? Então, aqui, agora, nós vamos começar aqui a fazer o acabamento. Então, vamos começar aqui a fazer o acabamento por toda a volta aqui, ó, do nosso trabalho. E nós vamos trabalhar aqui com pontos baixíssimos. Então, fiz aqui a 29ª carreira, terminei aqui. E aí, pra gente dar continuidade, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma corrente. Não vamos virar o trabalho. Vamos trabalhar do direito do trabalho. Então, para que vocês saibam qual é o direito e qual é o avesso, aqui, ó, essa carreira de volta é ponto baixo, e aí ela fica aqui do avesso. E os pontos, olha, eles vão ficar do meu direito. Se eu virar aqui o avesso é dessa forma, tá? Então, não vamos trabalhar mais aqui, não vamos mais virar. O que nós vamos fazer é começar, então, o acabamento pelo lado direito do trabalho, tá? Que é onde eu terminei aqui, fiz uma correntinha e aqui, ó, logo no primeiro, nós já vamos aqui introduzir a agulha aqui, ó, e fazer ponto baixíssimo. Vou aqui, ó, no próximo, tá? Então, fiz aqui no primeiro, onde eu tinha o ponto baixo, vou aqui nessa parte aqui, que está em relevo, e vou fazer aqui pontos baixíssimos. E aí, ó, dessa forma, onde eu tinha aqui as correntinhas, ao invés de fazer 3, nós vamos fazer 2 correntinhas, ou 2 pontos baixíssimos só, tá? E aí, aqui, novamente, ponto baixo. Ou ponto baixíssimo, perdão. Aqui, nós vamos introduzir aqui assim, ó, por trás, tá? Seria como se nós estivéssemos pegando a laçada de trás aqui, desses pontos, e vamos fazendo aqui assim, ó, dessa maneira. Deixa eu tirar aqui, que tava tudo junto. Fiz aqui, nesse daqui que tá em relevo, que é o avesso, ponto baixíssimo. Aqui é ponto baixo, então, nós vamos só pegar um. O avesso
Também, agora aqui, ó, nós temos aqui o ponto alto. Então, aqui nós vamos pegar na laçada de trás, 1, 2. No avesso, vamos fazer 1. Ponto baixo, 1. No avesso aqui, 1. No ponto alto, 2 pontos baixíssimos. Então, vejam como que vai ficando. Nós vamos fazendo aqui, ó, o acabamento aqui por toda a volta. Essa parte aqui eu vou fazer inteira junto com vocês. Vamos entrar ali na lateral. Eu inicio com vocês, depois vocês terminam. Ponto alto, 1, 2. Essa partezinha aqui é o ponto baixo, que eu fiz pelo avesso, 1. Aí aqui, mais 1. Ponto baixo do avesso, 1. Ponto alto, então, 1, 2. Aqui, mais 1. Aqui também. Aí, aqui nós temos aqui o ponto alto. Então, vou fazer 1, 2. Do avesso, 1. Cheguei aqui nessa parte, então, eu tenho 1 aqui e preciso fazer aqui também. Então, vou fazer 1 aqui, que seria do ponto baixo. Cheguei aqui na voltinha, vou fazer mais 1, tá? Então, aqui nós já temos aqui, ó, os pontos baixíssimos aqui. Vou virar agora. Fiz 1 aqui, esse aqui depois no final nós vamos arrematar. Como eu já fiz 1, eu preciso fazer mais 1 para virar. Então, no mesmo que eu coloquei aqui, desmanchei, ó, para fazer novamente. Vou fazer 1 aqui, que eu vou terminar essa carreira, e vou fazer mais 1 para poder virar. E aí, ó, sobre cada pontinho aqui, nós vamos estar fazendo, eu já fiz o primeiro aqui, que seria referente a esse, no próximo aqui, ó, pegando também a laçadinha de trás, um ponto baixo. Então, para cada pontinho aqui, ó, deixa eu virar melhor aqui. Deixa eu dobrar um pouco aqui, isso, melhorou. Para cada pontinho aqui, ó, nós vamos então fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E aí, sempre na laçadinha aqui, ó, de trás do ponto. E vocês vão continuar assim pela volta inteira. Lembrem-se que nós iniciamos aqui, ó, tá? Iniciamos aqui, fizemos aqui, estamos vindo para esse lado aqui, vamos descer aqui até chegarmos então aqui. Quem quiser pode colocar um marcador de ponto aí no primeiro pontinho que nós fizemos, para conseguir se lembrar de fazer a volta toda e chegar até aqui o marcador. E aí eu volto aqui com vocês. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que esse lado aqui, eu já tô aqui no segundo lado, já caminhei em tudo isso e já fiz essa parte, né? Lembram que eu coloquei o marcador aqui? Então, aqui eu contei para mim, deram 36 pontos baixíssimos. Aqui vão continuar com 73, e aí aqui novamente 36 pontos baixíssimos, tá? Então, é bem importante que a gente faça um lado igual aqui ao outro, com a mesma quantidade aqui de pontos. E aí, continuando aqui, ó, fiz um, vou fazer mais um pra volta. E aí, eu vou começar aqui, então, a contar 2, 3. E aí, aqui, essa parte tem que dar também, ó,
os 73 pontos baixíssimos. Tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, vou chegar aqui e vou contando aqui os 73 para dar tudo certo. E aí, eu volto com vocês. Então, cheguei aqui no meu marcador, aqui eu já posso tirar. E aí, aqui agora, nós já temos, então, a volta inteira aqui, ó, dos pontos baixíssimos, tá? Então, contei 73, 36 desse lado e 36 desse lado aqui, tá? Porém, o que ocorre? Agora, nós precisamos fazer as laterais, e as laterais nós já vamos fazer aqui. Mas, se eu for fazer a lateral aqui, ela vai ficar do avesso. Então, nós vamos aqui, ó, puxar e vamos aqui arrematar esses fios. Já estou aqui, ó, com a tesoura. Então, nós vamos cortar. Como esse fio desvia, nós vamos aqui, então, dar uma leve queimada aqui. E é onde nós vamos depois continuar o trabalho também. E só vamos puxar aqui, ó, tá? Puxei, vou introduzir a agulha aqui, o fio aqui na agulha de tapeceiro. Eu só fiz o ponto baixíssimo e puxei. Eu vou arrematar agora, levando ele lá pra trás, tá? Então, vou introduzir aqui, ó, na agulha de tapeceiro. Então, finalizei aqui, já coloquei aqui na agulha de tapeceiro. E aí, nós vamos aqui, ó, por esse primeiro aqui, somente a laçadinha aqui de trás, vamos levar esse fio lá para trás, tá? Levei lá para trás, vou virar ele pelo avesso. E aí, aqui, nós vamos aqui, ó, esconder esse fio. Então, eu vou passando entre as tramas aqui do meu crochê. Vou passar o máximo que eu puder aqui. Vamos passando aqui, ó. Vocês puxem, mas não puxem tanto, porque senão vocês vão aqui puxar muito trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente puxa, a gente repuxa ele para não ficar muito puxado. E aí, nós vamos passando aqui, ó. Eu gosto de voltar, já passei, vou passar aqui novamente. É como se ele formasse aí um nozinho. Passar aqui, ó, mais um pouco. E aí, agora, nós vamos cortar e queimar aqui esse fio pelo avesso. Então, eu sempre vou deixar aqui, assim, olha, uma pontinha, tá? Não cortei tão rente, para que a gente possa aqui, ó, queimar essa parte aqui. Então, afastei um pouquinho ali, ó. Tô queimando aqui na chama azul, venho com a agulha e escondo aqui, para que não fique meu ponto aqui queimado e aparente. Pela parte da frente também não aparece nada, tá? E aí, vocês vão fazer isso com esse outro fio, já vamos arrematar essa parte também, que é o fio do início, e eu volto aqui com vocês para fazermos, então, a lateral. Então, já estou aqui com os meus marcadores. Nós vamos precisar um total de 6, tá? Aqui, quem quiser pegar mais um marcador para saber exatamente aonde vai começar. Vocês estão vendo que eu tenho 1, 2. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto aqui, ó, dessa lateral, tá? E aqui nós vamos contar, então, contando onde eu coloquei o marcador, 24. Esse é o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No 25º, nós vamos colocar aqui um marcador, tá? Então, isso aqui é uma lateral. Essa parte aqui é uma lateral.
E aí, agora nós vamos contar mais 24 pontos. Então, 25 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui é onde eu vou colocar o meu marcador. Então, eu tenho 24 mais 24, certo? 24 pontos aqui e mais 24 pontos aqui. Esse restante aqui é a aba, tá? Então, por exemplo, como que vai ficar? Nós temos aqui, então, essas partes. E aí, virando aqui ao do avesso, eu vou dobrar para vocês conseguirem entender. Nós temos aqui esse marcador que é o meio, essa parte aqui que eu vou depois unir com esta parte, e nós temos aqui a aba, tá? Então, a bolsinha vai ficar dessa forma. Então, é só para vocês entenderem. O que sobrou de pontos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá? Então, aqui eu tenho aqui já essa marcação desse lado, e aí nós vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, eu tenho aqui eu começo aqui por esse ponto aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mas eu vou colocar aqui no 25º ponto outro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, é aqui que eu começo, tá? Então, já fizemos aqui a marcação, então, dos dois lados. Um lado nós vamos, como nós queremos já unir aqui, e vamos fazer na lateral junto da bolsa, um lado nós vamos começar aqui. O outro lado nós vamos começar aqui, e eu vou fazer aqui esse lado aqui junto com vocês. Então, já tô com a ponta do fio aqui. Nesse ponto aqui, então, que nós vamos aqui, ó, introduzir a agulha para fazer, tá? Vou tirar o marcador, senão ele vai me atrapalhar para fazer. E aí, aqui, o que nós vamos fazer? Laçada de trás, nós vamos estar fazendo, então, meio ponto alto, tá bom? Então, vamos dar aqui a laçadinha aqui, ó, inicial. Quem quiser deixa um pedacinho a mais aí para conseguir depois arrematar, tá? Laçada inicial, eu vou introduzir a agulha aqui nessa parte de trás e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, que eu já vou contar como se fosse uma correntinha, porém eu vou fazer meio ponto alto, então eu preciso de mais uma correntinha para dar altura. Laço, vou introduzir a agulha aqui e vou fazer meio ponto alto. Vocês estão vendo onde eu tô pegando? A laçadinha de trás, tá? Então, já fizemos aqui 3, 4, e aí nós vamos assim, ó, fazendo meio ponto alto até chegarmos aqui no centro. Então, fiz aqui, ó, os 24 meio pontos altos, cheguei aqui no meu marcador. Vou tirar o marcador e como aqui é o centro, nós vamos aqui, ó, fazer 2 meio pontos altos no mesmo ponto de base, ou seja, eu fiquei aqui com 2 pontos no mesmo ponto. E aí, nós vamos continuar
Agora, para cada um, nós vamos fazendo um até o meu marcador aqui. Que vão ser, então, um total de 24 meio pontos altos. Ó, 23, vou tirar o marcador daqui. E vamos fazer, então, aqui o último meio ponto alto. E aí, aqui nós já estamos aqui com a lateral aqui desse lado pronto, tá? E aí, agora, sem arrematar, nós não vamos arrematar, nós vamos aqui, ó. Depois a gente arremata esse do início. Nós vamos aqui, ó, virar. Então, eu virei do avesso e nós vamos aqui costurar já essa lateral com o próprio fio que eu tenho aqui já, tá? Então, eu já tenho ele preso aqui, ó, nesse primeiro. Lembrando que eu fiz aqui, ó, um ponto baixo. E aí, aqui, pela lateral, nós vamos pegar as duas laçadas aqui para conseguirmos aqui prender, tá? Porém, aqui tá meio solto, deixa eu puxar melhor. Puxei, vou vir aqui nas duas laçadas e vou prender. Aí, agora, ó, eu preciso pegar esses dois lados aqui. Vou refazer. Como eu tava aqui com o fio preso, certo? Porque nós finalizamos aqui, eu vou dobrar, vou vir aqui, ó, sem ser no ponto baixo, vou vir aqui, ó, na correntinha que nós fizemos. Procurem puxar bem esse aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui, ó, na correntinha e vou puxar. Feito isso, eu venho pro próximo, que é esse aqui. Eu vou pegar as duas e vou pegar aqui também as duas, tá? Vou puxar tudo aqui, ó. E nós vamos também fazendo aqui pontos baixíssimos. Aí, agora, no próximo, vou pegar as duas laçadas de um lado e do outro. Isso. E vou puxar e fazer aqui ponto baixíssimo. Pego a laçada desse lado, pego a laçada desse lado e nós vamos assim, ó, até o final aqui. Vou fazer esse lado inteiro junto com vocês. Vou pegar aqui e aqui. Peguei, puxei e passo pelo ponto que tá aqui, tá? Sempre assim, dessa forma. Fazendo aqui o ponto baixíssimo. As duas laçadas e vamos puxando. Chegando aqui, ó, no final, vou pegar só a laçadinha de cima. Nós temos, então, a voltinha, né? E aí, nós vamos aqui, ó, pegar aqui, ó,
laçar as duas. Essa eu já peguei, então é essa aqui. E aí, agora, nós vamos aqui, ó, arrematar. Vou deixar um pedaço maiorzinho, porque nós vamos agora costurar. Então, vou aqui, ó, queimar aqui de leve a pontinha. Vou puxar aqui, ó, tirar aqui da agulha. Então, nós já temos aqui, ó, a lateral aqui já costurada, tá? Mas ainda vamos continuar aqui, ó, pelo avesso. Que aí, agora nós vamos passar aqui na agulha de tapeceiro. E vamos dar uns pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, nós acabamos aqui e vamos ir pegando aqui assim, ó. Só pra ter certeza que nós costuramos tudo, que tá tudo certinho. E aí, agora já podemos aqui arrematar, porque já tá, ó, bem fechado, tá? Então, agora vocês vão arrematar e nós voltamos ali juntas novamente do outro lado. Já arrematei aqui tudo, então agora nós vamos desvirar, vamos tirar ela do avesso para que a gente consiga aí fazer outro lado. Então, a lateral, ó, uma lateral já tá pronta. Ela vai ficar assim, tá? O que nós fizemos aqui? Fizemos daqui pra cá. Porém, agora, se nós fizermos daqui pra cá, vai ficar do avesso. Então, nós vamos iniciar aqui pelo meio da bolsa. Já finalizei, então, aqui a lateral aqui desse lado, tá? E aí, ó, já virei aqui a bolsa do avesso e voltei pra iniciar aqui a costura com vocês. O fio tiver assim, vocês passem o fio aqui pra cima. E aí, aqui vamos, então, introduzir a agulha na correntinha e vamos puxar. E aí, agora sim que vamos aqui, então, sobre os dois pontos dos dois lados e vamos costurando aqui com pontos baixíssimos. Dois pontos não, né? As duas laçadinhas com as duas laçadinhas. E vamos aqui, vocês vão fazer igual fizemos do outro lado e a gente se encontra aqui no final. Não esqueçam de chegar aqui, deixar um pedaço maior, fazer aquela costura e já arrematar, então, aqui esse e o fio que vai ficar aqui por baixo também. Já costurei aqui, e aí agora então nós vamos aqui, ó, desvirar a bolsa. Já estou com os dois lados costurados, os dois lados já estão arrematados. Vocês coloquem a mão aqui, ó, dentro aqui, ó, dos cantinhos para ajeitar. E aí a bolsa então está aqui praticamente pronta. Falta o acabamento aqui pelas laterais. A lateral ela não ficou grossa, né? É uma lateral fininha. Mas mesmo assim a gente faz o acabamento. Antes que eu acabei esquecendo de fazer foi medir a bolsa. Então eu vou tentar medir agora para vocês. A parte aqui, ó, da lateral, já aqui com o acabamento dos pontos baixíssimos, então deu 24, tá? E aí a bolsa, até aqui, ó, 30, vou tentar segurar aqui, ó. Então, aproximadamente aqui, ó, 46, tá?
Para o acabamento e para que a gente possa já prender o fecho, nós vamos então aqui fazer aqui o nozinho inicial. Vamos vir aqui, ó, na lateral e já vamos então aqui fazer, ó, um ponto baixíssimo. Fiz aqui e vou continuar então. Nós vamos aqui por toda a volta. Vamos aqui estar fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo. Como aqui tem aquele fio do início, procurem pegar outro aqui junto, ó, só para puxar e fechar bem. Mas nós vamos aqui, ó, somente na laçadinha de trás, como fizemos essa bolsa toda, fazer aí os pontos baixíssimos. Vocês vão fazer aí, vão fazer aqui, ó, por toda a volta, vão fazer até aqui e vão começar a subir, tá? Quando chegar aqui, antes de fazermos aqui para colocar o fecho, eu volto aqui com vocês. Cheguei então aqui, ó, nessa parte da lateral. Vamos continuar fazendo então aqui, ó, os pontos baixíssimos, né? Fiz 1, 2, nós vamos fazer por 17. Fiz 1, 2, 3, 4. Para conseguir colocar o fecho aqui no meio, eu vou usar três pontos, tá? Fiz aqui os pontos, 17, e aí agora eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou pular 3 de base, tá? Então, pulei 1, 2, 3, na quarta vou fazer aqui ponto baixíssimo e vamos continuar assim até chegarmos ali, ó, no início, onde fizemos ali para, aqui, ó, né, essa carreira aqui de acabamento, para que depois possamos aí colocar o fecho. Cheguei aqui nessa parte, então agora nós vamos aqui, ó, arrematar, tá? Depois eu vou arrematar os fios. O que eu quero fazer agora com vocês é estar colocando o fecho, que fizemos aquelas 3 correntinhas. Já estou com o meu fecho aqui, ó, sem os parafusos, tá? Esse fecho aqui, ele é em Zamaki, ele é lindo, tem um ótimo banho. Ele não risca, tem a proteção de verniz, enferragem, isso daí é bem importante. O que eu vou fazer aqui é forrar aqui essa parte aqui de baixo. Tô aqui com o próprio plástico aqui do fio, e aí eu tô forrando aqui para que eu consiga aqui, vou virar, para que a gente consiga aqui colocar e esse fecho não ficar raspando aqui na madeira, tá? O que nós temos que fazer? Essas correntinhas, elas vão precisar entrar aqui dentro. Quem tiver o ponto mais largo, se nessa hora quiser aí colocar trocar a agulha por uma agulha menor, é melhor, tá? Vocês viram que entrou com facilidade, porém agora aqui, ó, quando eu for colocar aqui o parafusinho não pode pegar aqui no fio. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô empurrando bem as correntinhas ali. Vou pegar aqui, ó, se vocês verem, ele tem aqui um lado que ele vai entrar na chave Allen, o outro ele não entra. Então, ele vai entrar aqui, e aí eu vou pegar aqui, ó, e vou ir parafusando. E ao mesmo tempo olhando, ó. Tá vendo que eu vou ter que abaixar mais o fio aqui?
Então, a gente vai abaixando para que esse parafuso não pegue no crochê. Se ele pegar, ele vai ficar esgarçando o crochê, então isso não é legal. Então, pronto, coloquei um lado, já coloquei ele inteiro aqui. E aí, agora vamos colocar aqui o outro lado. Deixa eu só visualizar uma coisa. Ó, tá vendo? Tá vendo que eu coloquei mais para um lado do que para o outro? Então, eu vou soltar e puxar ele um pouquinho mais para cá, ó. Eu vou soltar esse lado aqui. Não precisa mais tirar o parafuso aqui, ó, por completo. E só vou trazer ele levemente para cá. Vou tentar pegar isso aqui, ó, e levar aqui pra dentro. Preciso soltar um pouco mais aqui. Agora é uma questão, assim, de paciência, né? Pra que a gente consiga aí deixar o fecho o mais bonito possível. Já tá melhor. Pronto. E aí, novamente, vou empurrar pra baixo. E vamos aqui, ó, prendendo sem pegar no fio. Pronto, já fiz esse lado. Agora, vou ajeitar o outro lado e vou aí fechar aí o parafuso. Acho que tá dando pra vocês verem bem, né? Pronto. Essa parte do fecho eu já coloquei, já está colocada, ó, tá? E aí, agora, nós temos aqui essa parte de baixo. Essa parte nós vamos precisar aqui do alicate. Então, ele já vem assim, dobradinho. O que nós vamos fazer? Vamos levantar essa parte aqui, ó. Deixarmos ela aqui mais reta possível. Que nós temos que tirar a chapinha aqui. Tirei a chapinha. E aí, agora, eu vou fechar ele aqui sem colocar na parte de baixo. Por quê? Tô com os fiozinhos aqui, depois eu vou arrematar. Nós vamos aqui agora colocar essa parte de baixo, porém, numa bolsinha dessa forma, nós não vamos... Antes de você colocar, ajeita a bolsa. Você não vai puxar o fecho aqui para baixo, né? Deixando engruvinhado aqui, porque você não se esqueça que aqui dentro nós vamos carregar coisas. Então, nós temos que fazer aqui com que fique de uma forma aonde eu deixo um espaço aqui, né? Deixo um espaço aqui para que a gente consiga, então, colocar aí as nossas coisas. Vou tentar deixar isso aqui mais reto. E aí, pegando aqui exatamente no meio, vou introduzir aqui, vou ver como ficou. Ficou um espaço aqui, ficou um espaço aqui. Vou soltar essa parte, porque aqui eu já sei que é aqui que eu vou estar prendendo o meu fecho. Antes de prender, nós vamos medir para verificar se está centralizado. Ó, então aqui 10 centímetros. E aí aqui desse outro lado também 10 centímetros. Fecho, então, ele tá aí centralizado. E aí, agora, nós vamos, então, prender ele aqui, ó. Então, pelo avesso, eu virei aqui pelo avesso. Nós vamos aqui, ó, segurar com a mão aqui, assim. Vamos pegar a chapinha, vamos colocar
apertar bem, segurando o fecho lá embaixo, e com o alicate nós vamos virar. Eu prefiro virar os fechos para fora. Quem quiser virar para dentro, fica aí a seu critério, pode aí fazer sem problema algum, ó. Já tá preso aqui, já não solta mais. E aí aqui, então, já finalizamos, então, a bolsa, já colocando aqui o fechinho, tá? Já terminei aqui, ó, já arrematei todos os fios, coloquei papel para simular como se ela tivesse aqui alguma coisa. E aí, então, vamos colocar aqui, então, a alça. Eu vou estar colocando essa alça aqui na parte de cima da bolsa, entre aqui a própria trama aqui do crochê. Então, eu vou passar aqui, ó, argola mosquetão pela trama, olha. Procurando não pegar os pontos para não repuxar, não estragar ponto, tá? Passei um lado e aí vou tirar a argola aqui da alça. E vamos passar exatamente no mesmo ponto que passamos do outro lado, para este lado aqui. Se não ficar igual, é só vocês estarem aí ajeitando. Fiz aqui, vou pegar a alça, vou colocar aqui, de um lado, do outro. E pronto, a bolsa já está pronta, já com a alça, linda, com o fecho. Tenho aqui já a que eu fiz com areia, tenho aqui a que eu fiz com a rosa, essa daqui é com a alça Madri. Agora eu tenho aqui a alça aqui, ó, Sofia, que é uma sugestão que eu acho que vai ficar linda nessa bolsa. A bolsa rosa, ela ficou um pouquinho maior, ao invés de 29 eu fiz com 31. Mas vocês podem aí fazer o que sobrou bastante fio, tá? Eu acredito que dê pra fazer mais uma bolsa e que ainda sobre mais um pouquinho de fio. Então pronto, nossa bolsa aqui tá pronta. Minha sugestão então aqui para essa bolsa rosa é a alça aqui Sofia, em rosa também tem a argolinha mosquetão, porém como ela é uma alcinha menorzinha, ao invés de colocarmos aqui e ela ficar aberta, nós vamos estar colocando mais aqui.